Então vamos lá. Eu gostaria de dizer o seguinte primeiro, que a ideia de fazer essa apresentação é a gente, obviamente, não polemizar, mas sim a gente compartilhar experiências, tá? Alguns resultados, algumas informações eu não tenho e não consegui pela internet, porque foram campeonatos que aconteceram há muito tempo atrás e algumas informações se perderam no tempo. Então, eu vou procurar, eu garimpei, trabalhei bastante, trouxe muita coisa boa, mas alguma coisa pode escapar. Tem alguns que estão participando da live que participaram de alguns campeonatos, então, a hora que tiver que fazer uma intervenção, por favor, me ajudem, tá bom? Eu gostaria de pedir antecipadamente desculpa dos meus erros, né, por não dar ou dar uma informação errada também. Então, por favor, me corrija. E também os participantes, como eu já falei, para me ajudarem aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu gostaria primeiro de fazer agenda que nós vamos fazer seria essa aqui, ó. Nós vamos falar do histórico recente de campeonatos aqui no Brasil, as categorias praticadas. Vamos falar dos campeonatos, todos os campeonatos mundiais que o Brasil participou, bem resumidamente, bem resumido. Nós vamos falar dos critérios para formar uma equipe brasileira. Muita gente me pergunta como é que forma uma equipe, como é que essa equipe vai. Tem um critério, que isso é a formação de um ranking pela Cobra. Vamos falar um pouquinho do futuro, tá? Dos aprendizados que nós tivemos nesses mundiais, e esses aprendizados, evidentemente, podem ser levados para as nossas competições aqui no Brasil, e vamos fazer os agradecimentos também, que temos que fazer vários agradecimentos. Bom, eu gostaria de lembrar o seguinte, duas frases importantes. A importância de uma grande história está no seu início. Nós temos um início da história do planadorismo RC aqui no Brasil. É uma história que tem aproximadamente uns 20 anos. Eu vou relatar aqui desde a primeira competição, há 21 anos atrás, até a última, que foi no ano passado. E também, como dizia Confúcio, se você quer prever o futuro, você tem que estudar o passado, você tem que sempre lembrar do passado, como uma referência de tudo que a gente fez e aprendeu. Muito bem, então nós vamos começar agora com o histórico recente, ou seja, vamos ver as categorias que são praticadas hoje no Brasil, ou eram recentemente. Na realidade, recentemente, eu estou dizendo aí num intervalo de 20 anos, as categorias praticadas, categorias FAI, eram o F3J, que eram, dá para ler, vocês podem ler aí, a categoria F3K e atualmente a F5J. Eu vou mostrar para vocês depois por que o F3K mudou para o F3J, que era a categoria mais antiga praticada, mudou para o F3K e depois mudou para o F5J. Historicamente, tem algumas razões nessa linha do tempo, perfeito? As categorias em que nós praticamos no Brasil é F3J, que são planadores de grande envergadura, rebocados, tá? Vocês podem ver aqui, rebocados, né? São dois rebocadores, tem um guincho lá na frente, tá? Guincho não, perdão, o piloto fica no lado oposto, e esses mundiais são os que o Brasil participou. Em 2000 na Grécia, Finlândia, Canadá, Eslováquia, Turquia e França. A cada 2 anos, no caso aqui do F3J, foram todos. Em 2010, a gente não foi mais no seguinte, que era 2012, tá? Que entrou a categoria F3K. A categoria F3K, vocês lembram que foi em 2010, o último F3J, aí nós fomos na Suécia, Dinamarca, Croácia e Ucrânia, equipe brasileira, tá? Aí tem algumas fotos, apenas para ilustrar, tudo isso nós vamos ver com calma lá na frente. E a recente, que é a F5J, tá? Que, vamos dizer assim, no mundo inteiro praticamente explodiu, né? É a categoria uma das mais praticadas. A última foi aqui em 2019 na Eslováquia e a próxima na Bulgária. Você pode notar aqui que é 2022, deveria ser no ano que vem. Por que que não? Por causa da pandemia, a FAI, ela resolveu não fazer campeonatos mundiais no ano que vem. Por que isso? Porque não vai dar tempo dos países formarem o seu ranking. Para formar um ranking precisa de tempo, competições, etc. Então, como ninguém no mundo praticamente está competindo, então seria muito apertado fazer o próximo Mundial na Bulgária em 2021, que seria o ano marcado. Então, ficou tudo para 2022. Ok? Bom,
Vamos ver os campeonatos mundiais agora. Então, eu fiz aqui um apanhado geral, um resumo bem interessante, tá? Eu acho que depois essa live deve ser gravada, se alguém quiser, ou eu posso ceder, tá tudo em PowerPoint, tá bem fácil. Então, os campeonatos mundiais em que o Brasil participou são esses todos aqui, ó, tá? Então, a linha do tempo começou em 99, com o Campeonato Brasileiro, foi a primeira prova de F3J no Brasil. Logo em seguida, no ano seguinte, nós formamos uma equipe, fomos para a Grécia, e foi o segundo Mundial da FAI de F3J. O primeiro foi em 1998. Pois é, tudo bem? Se eu não me engano, foi na Inglaterra, não estou lembrado agora aqui. Em azul, todos os campeonatos, pode ver, em 2000, 2002, 4, 6, 8 e 10, a cada 2 anos. Então, são todos os países, tá? Em que o Brasil participou. De 2010 para 2011, o que aconteceu? A categoria F3K explodiu no mundo inteiro. Ela foi ampliada, o número de praticantes foi aumentando, e aqui no Brasil, infelizmente, a F3J meio que morreu. Vamos ser bem claros, morreu. O número de praticantes ficou muito reduzido, por uma série de razões. Aí, o que aconteceu? Um ano depois desse Mundial de F3J, o Brasil formou uma equipe para o Mundial de F3K. Foi a Suécia, foi o primeiro Mundial da FAI. O Brasil participou do primeiro, tá? E continuou, F3K, F3K, F3K. Em 2015, fizemos uma Copa do Mundo, aqui, uma etapa da Copa do Mundo de F3K, foi a primeira prova de Copa do Mundo na América Latina, foi feita no Brasil, na categoria F3K. Aliás, eu acho que de qualquer categoria, que eu lembro, não sei se alguém já tinha feito, não sei se no Chile ou Argentina, mas que eu me lembre, uma das primeiras, a de F3K foi no Brasil, isso eu tenho certeza. Em 2017 teve o Mundial, em 2017 teve outra etapa da Copa do Mundo aqui no Brasil, e o que aconteceu? Surgiu o F5J, o Campeonato Mundial. E aqui em 2017, praticamente o F3K foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso eu estou falando em termos de competição, tá? Tanto que quase já não tem mais prova de F3K. E aí os holofotes todos se voltaram para o Mundial de F5J. Na Eslováquia foi o ano passado, tá? Eu vou mostrar tudo, tem foto, tem tudo aqui direitinho. Foi o primeiro Mundial FAI. E o próximo, em 2022, como eu já expliquei para você. Então, o Brasil participou de tudo isso aqui, tá? Bom, para nós chegarmos aqui em 2019, é muito importante nós falarmos de 1999, que foi realmente uma competição espetacular que teve aqui no Brasil. E vou dizer uma coisa para vocês. Até hoje, 21 anos passados, é o recorde de competidores numa competição no Brasil. Nunca se teve tanto competidor como em 1999. Por incrível que pareça, a gente não conseguiu até hoje quebrar esse recorde. Então, fica fica assim registrado e fica em aberto a gente tentar quebrar esse recorde, tá? Então, nós vamos falar dessa competição que foi muito importante, tá? Todos os slides que eu vou mostrar para você, eu vou mostrar o logotipo da competição, tanto brasileira como os mundiais, etc. Essa competição de F3J foi feita aqui no Rio de Janeiro, no Campo dos Afonsos. Tem alguns que estão aí, que participaram. E foi na Associação Carioca de Aeromodelismo, que é hoje o clube mais antigo de aeromodelismo do Brasil. Tem, se eu não me engano, 60 anos. É o mais antigo. E o número de competidores está aqui, ó, foram 39 competidores. Eu posso até deixar um pouquinho aqui, se alguém quiser ver, tem o nome dos competidores, a origem, né, onde o clube associado, o PT na época e os modelos que foram utilizados. Tá? É um resumo bem, bem interessante. Tem vários aqui, inclusive alguns já faleceram, mas a maioria ainda está ativo, outros desistiram, etc. Mas nós temos que tentar bater esse recorde aqui de 39. Ele está igual parece o Corinthians, que ficou 21 anos sem ser campeão paulista, nós estamos aqui com esse recorde para ser quebrado. Tá? Então fica o desafio lançado. Então, está um bom resumo disso aqui. Muita gente lembra dessa prova. Essa prova foi muito bem documentada. Tem vídeo, tem um monte de coisa, fotografia, tem bastante coisa. Essa competição, o que aconteceu? O resultado final da etapa classificatória foi esse aqui. O Rudolf Kobe, que é um
um dos mais antigos do Brasil, planadorista, André Gomide, Luiz Monteiro, Alexandre Morassi, tá vendo todo mundo aqui, o Zevang, Duda Mota, aqui do Rio de Janeiro, e vai embora, tá? Até o 39º. Isso foi a classificatória. E para o fly-off, que definiu o campeão, o Zevang, que está nos assistindo, foi o primeiro campeão brasileiro de F3J, tá? E esse foi o fly-off, tá? A competição teve algumas coisas interessantes. O Zevang vai lembrar bem que foi uma competição que a gente terminou praticamente com o farol de carro aceso, que estava tão... Então, tem coisas assim históricas muito legais, né? Porque era uma prova nova, a gente quebrou a cabeça, teve problema e tal, mas a gente conseguiu fazer. E eu lembro perfeitamente que no dia que, no finalzinho, na última rodada, né, Zevang? Acho que a gente todo mundo teve que acender farol de carro para poder registrar os poses, etc. Foi muito legal. E desse grupo que está aqui, o Zevang foi o campeão brasileiro, o Gabriel Klabin foi o júnior, o André Gomide não foi para o Mundial, o Duda Mota foi para o Mundial, o Morassi foi, e o Rudolf Kubik não, e mais ninguém foi. Então, os pilotos aqui foram o Zevang, Gabriel Klabin Júnior, Duda Mota e o Alexandre Morassi foram os sêniors, tá? Então, essa competição aqui, ela foi uma competição extremamente importante, tem um lugar assim na história bem legal. Foi aí que praticamente começou, porque a categoria F3J estava começando, tá? O que a gente voava? Antes voava um monte de coisa, não tinha, tinha F3B, mas F3B era uma coisa bastante complicada, poucos voavam F3B, mas a F3J, quando nasceu, foi uma categoria que popularizou bem o planabolismo RC, perfeito? Bom, aí essa equipe foi para o Mundial, então está aqui, vamos começar agora a falar do Mundial. Então, o segundo Mundial de F3J foi na Grécia, nessa data aqui, nessa ilha de Corfu, tá? Em Kerkyra. O logotipo está aqui, o logotipo da equipe brasileira, tá? E uma coisa interessante comentar é que todo o campeonato mundial, qualquer um, sempre ele é feito em associação com um aeroclube. Tem um aeroclube na jogada. Vocês vão ver que todos eles, até aqui, eu vou trazer o logotipo do aeroclube. E sempre em cidades bem pequenininhas. Nunca tem uma capital. Por que não fazem em Londres, Paris, etc. Não. É sempre realmente numa cidade pequenininha, com poucos habitantes, etc. É uma política da FAI fazer isso, tá? Bom, nesse Mundial, essa equipe foi, e aqui está um resumo dos países que foram participar. Então, foram 84 pilotos sêniores e 32 júniores, tá? O Brasil competiu com 3 sêniores e 2 júniores, tá? Esse total aqui, dá mais ou menos, se eu não me engano, uns 27 países, eu não contei aqui, mas a média nos mundiais sempre gira em torno entre 25 e 35 países. Ao longo do tempo, ao longo dos outros mundiais, a média de países sempre gira em torno de 25 a 35, nessa faixa aí, tá bom? Bom, aqui está, viu, Zevang? Não vai ficar chorando por causa dessa foto, aí, matar as saudades. Então, está aqui, ó, a equipe brasileira, o sênior, o Duda Mota do Rio voou com 2 split, não sei se a maioria vai lembrar desse planador. Lembro que eram 84 participantes. O Brasil foi péssimo, muito mal. Era o primeiro, tá? Então, o Duda Mota foi o melhor classificado, o Alexandre Morassi com o Sharon, 75º lugar, o Zevang, 79, e o Júnior Gabriel Klabin, 23, e o Lucas Werneck, que era aqui do Rio. Ele não competiu, mas foi convidado como júnior. Ele não entrou naquela competição lá, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas ele foi. E aqui está uma foto da equipe, os modelos da época que eram utilizados, tá? Bem interessante. Só detalhe que eu tinha um Eclipse só. Só tinha um modelo para voar. Robson, uma perguntinha. Diga. Teve pré-mundial? Teve. Tá. Teve. Todos os campeonatos praticamente têm pré-mundial, né? Depois você pode até falar sobre o pré-mundial como um preparo, né, para o mundial. Isso é bastante interessante, tá? Muito bem. Aí, o que acontece? O nosso team manager era o Otto Peterdi, nosso
querido amigo Otto Petete, falecido, tá, aqui do Rio de Janeiro, ele era team manager. E logo depois dessa catástrofe nossa, de classificação, de aprendizado, etc., ele escreveu, e eu guardei isso e vou publicar para vocês agora. O que ele escreveu? São as palavras dele. Uma boa parte dos competidores tinha modelos um pouco melhores do que os nossos. A grande maioria dos competidores tinha equipamentos melhores do que os nossos. Uma boa parte dos competidores voa um pouco melhor do que nós. Uma boa parte dos competidores lança um pouco mais alto do que nós. São os rebocadores, né? Uma boa parte dos competidores pousa com um pouco mais de precisão do que nós. Uma boa parte dos competidores tinha equipe muito mais treinada do que nós. Tá? E a grande maioria dos competidores era bem mais experiente. Tá? Isso é interessante, até mais última aqui. A grande maioria dos competidores treinou muito mais do que nós. Tá? Isso aqui há 21 anos atrás. Muitas dessas lições a gente aplica até hoje, algumas. Tá? Algumas nós já nivelamos. Tá? Mas isso aqui é interessante, a gente nunca deixar de esquecer isso aqui, porque muita coisa se aplica até hoje. Posso Principalmente na coisa chamada treino. Pode falar, Zé. Lembrando as palavras do Marião aí nas lives anteriores, né? Falando sobre térmica, falando sobre tudo. A maior lição desse campeonato mundial, para mim, pessoalmente, né? Eu fui campeão brasileiro em 99 e saí desse ano, uma responsabilidade muito grande, né? De representar o Brasil, e a minha atuação lá no Mundial não foi boa. Por quê? Eu fiz, antes do Campeonato Brasileiro, em 99, o que o Mário faz hoje, todos os fins de semana. Treinei muito com o modelo que eu tinha. Cheguei no Rio com um modelo que eu não tinha treinado muito, que era o Fellini, do Nonô, um modelo nacional. Ganhei o campeonato com aquele modelo só, porque os outros dois estavam quebrados, né? Isso. No Mundial, eu achava que um modelo moldado, importado, seria a solução para mim. Só que eu não treinei com esse modelo. Ele estava quebrado na época, precisava de conserto, ou seja, eu fui para o Mundial praticamente sem treinar, estava desestimulado pela falta de patrocínios e tal. A grande lição é que o treinamento é o segredo de tudo, a disciplina é o segredo de tudo. E se você tem um equipamento mediano, mas sabe tirar dele o máximo, é o melhor cenário para você não ganhar campeonato, mas ficar bem situado na colocação final, né? Isso é a lição que você leva, que eu trago desde os 21 anos até hoje. E hoje eu praticamente penso que é um recomeço para mim no esporte, mas assim, bem despretensioso, né? Então, isso que você acabou de falar faz todo sentido, viu, Robson? Tá ótimo, muito bom. Bom, então, esses foram os comentários do Otto na época, como que mede, tudo que ele viu, que aprendeu, etc. Muito bem. Então, terminada essa participação, 2 anos depois, aparece o terceiro Mundial da FAI, na Finlândia, tá? Cujo logotipo era esse, e eu não consegui o logotipo do Aeroclube aqui, tudo bem, não há problema. A cidade de Lappeenranta, na Finlândia, nessa época, etc, etc. A equipe brasileira, o team manager era o Klaus, né, de Londrina, muitos lembram. De novo, o Alexandre Moraes, o Kenneth, tá, e o Lunardi, que era de Londrina também. O Júnior, o Gabriel Clabin, o único, o Júnior sozinho. E tinha os helper, o Edson, eu, o Otto também, ainda o Otto estava vivo ainda, o Christian Vogel, etc. Tá aqui a foto da equipe, tá, lá no hangar, onde a gente continuavam os moldados, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, são muitas informações, eu vou só mostrar como é que era e tal, isso é igual a slide de família, né? A gente vai passando slide, a pessoa não viveu, mas a gente faz uns comentários muito rápidos. Então, tá aqui a equipe toda, a quantidade eu lembro que nos hangares, assim, era tudo socado, uma montanha de planador, uma confusão danada. Hoje a coisa é bem mais distribuída, melhor. Então, olha só a quantidade de modelo aqui.
Isso aqui é um detalhe interessantíssimo, que ao longo da apresentação eu vou mostrar para vocês, que não existia rádio 2.4 GHz, era tudo megahertz 72, etc. Então, era complicadíssimo registrar rádio, certas bandas, uma interferia na outra, era uma confusão danada. E aqui é um modelo típico de um... Só um parênteses. A gente tinha, nessa época eu não fui, nesse eu não fui, mas eu fui na época de 72, a gente não ficava com rádio na mão. Esses rádios aí que estão, de todos os pilotos que não estão voando. Então, quando você ia voar, você retirava a tua ficha de voo e pegava a tua maleta de rádio. Então, a gente não podia testar modelo, ligar modelo, ver se está funcionando, trocar servo, porque tua maleta de rádio, os seus rádios ficavam com a direção de prova. Era um desafio. Aí, hoje é muito mais fácil. Eu lembro, exatamente isso. Ainda tinha a obrigação, perdão, Robson, ainda tinha a obrigação de você levar 2 cristais, pelo menos, de frequências diferentes, né? Exatamente. Isso é legal eu comentar isso, para a gente ver, eu sentir também um pouco da evolução, como é que foram evoluindo, tanto os modelos como a parte de rádio, etc. E repara, desculpa, Robson, essa foto de cima, eu tenho que comentar isso. Reparem a quantidade de caudas em V. Exatamente. Só tem cauda em V. Bastante, é verdade. E eu lembro de alguns casos de mundial de planador ser derrubado por alguém que ligava o rádio sem querer e pegava a mesma frequência do outro. Era uma confusão danada, tá? E aqui um modelo, um exemplozinho da como que é a cidade pequena, aquilo que eu comentava, nessa foto de baixo, a recepção, a festa de abertura, etc, etc, tá? Aqui, por que eu coloquei esse problema da estaca? Eu lembro perfeitamente que nesse campeonato mundial, um dos problemas eram as estacas, tá? Não sei se alguém vai lembrar, se o Zevani vai lembrar, ou alguém lembra, exatamente nessa época, houve 2 acidentes, um foi fatal, que foi um rebocador, que eu não lembro qual país, eu tentei levantar, não sei. Os 2 rebocadores puxaram a estaca com tanta violência, a estaca soltou, e ela veio igual um míssil aqui, pegou o piloto, eu não sei se matou, ou ele foi para o hospital e tal. E teve um segundo caso de um júnior, que fez uma decolagem também muito forte, o modelo saiu de lado, ele decolou, mas ele saiu de lado e pegou o próprio piloto, tá? E com isso aqui era uma sugestão, se eu não me engano, da equipe alemã para fazer uma estaca mais inclinada, com medidas direitinho, ou seja, para se tornar um padrão de segurança das estacas na hora da decolagem, tá? Então, eu lembro que foi nesse Mundial aqui que teve esse coisa. E aí resolveram o problema. Depois nunca mais teve acidente, tá? Bom, então, vamos lá, continuando, agora nós vamos, 2 anos depois... Robson, só lembrando também, contemporizando assim, vai lá. Você ia voar, você montava a tua estaca, levava o martelo, espetava no chão, depois de voar, tirava as estacas, os specs, guardava tudo, enrolava a linha, no próximo voo a mesma rotina. Foram poucos mundiais que eu lembro que tinha estaca, como a gente usava a nossa, então a operação de colocar estaca, ela era em cada voo. Era um negócio, assim, doido, muito trabalho. Doido. A logística é muito grande, levar estaca, puta, é um troço pesado, complicado. Isso quando a linha não enrola, é muito confuso. Por isso que o F3J, por essas características, ele foi... ele não conseguiu descomplicar, vamos dizer, esse problema da estaca, e aí uma categoria que, na minha opinião, foi perdendo um pouco. Quando entrou o F5J, que aí não precisa levar nada, é só pegar e lançar o modelo, acabou, porque são muito semelhantes, regulamento, modelo, etc, né? E aí, na minha opinião, o F3J deve, com o tempo, sumir, tá? Tanto que hoje, lá, as competições internacionais de F3J hoje são mínimas lá fora. Já estão praticamente reduzidas, estão bem poucas, né? Bom, aí nós vamos agora para em 2004, tá? Uma equipe para o Canadá, Red Deer, que foi uma cidadezinha bem pequenininha, está aqui o logotipo do Brasil, mudou, e o Aeroclube, beleza. Aqui era a equipe, tá?
Estava o Gauchinho, o Mário Morassi de novo, o Gauchão, esse aqui não lembro quem é, o Nonô e eu aqui do lado, tá? Uma das coisas, o Red Deer aqui no Canadá, com certeza foi o melhor campo que já se voou planador em competição no mundo. Isso aqui era uma fazenda de grama. Não sei se o Mário lembra disso. O Mário, você estava lá, Mário, tá? Tava. Negócio absurdo. Era um vidro. Você podia desligar o teu modelo e ir embora, que depois você pegava ele, que ele estava pousado num lugar legal. No outro dia ele estava no chão legal. Aí devia ter, sei lá, uns 5 quilômetros por 5 quilômetros, sei lá, se é isso. Igual esse gramado aqui da primeira foto. É um negócio impressionante. Um vidro liso, não tinha nada, etc. Aqui está o exemplo de 2 evocadores, né? Aquele velho sistema de rodando, etc. Isso tudo aqui é que o Mário comentou. Você tinha que levar para o campo, toda hora montar, cravar, esticar, etc. É uma coisa bem complicada, mas era muito divertido, mas bem complicado. Nesse Mundial, esse aqui foi o campeão. Eu pus uma foto aqui para a gente lembrar dos campeões, que é o David Hobby, tá? E nessa competição, foi interessante, acho que o Marião vai lembrar, que no fly-off ele foi campeão numa última rodada com o modelo quebrado. Ele deu uma pancada, quebrou o modelo e conseguiu voar ainda, parece que ganhar. Eu não sei, teve um lance assim. Não sei se o Mário pode ajudar. Quebrou uma ponta de asa, alguma coisa assim. Ele veio com que nem orelha caída orelha de cachorro caída, assim. E conseguiu fazer o voo, terminar o voo. O cara voa muito, sensacional. O cara, muito gente boa, muito amigo. Um dos amigos que a gente fez aí nessa época toda, mas o cara muito bom de voo, muito bom. Voava, se não me engano, ele voava o Pike na época. Era o Pike, eram os modelos da época aqui, tá? Bom, aqui, aí eu consegui começar a resgatar as classificações, tá? Então tá aqui a equipe brasileira, tá vendo? Aliás, por equipes, tá? Então aqui a Alemanha, para variar, sempre no topo, né? Aí Turquia, Áustria, Eslováquia, Estados Unidos, etc. Aqui está os Estados Unidos, o Joe Wurtz, ainda morava nos Estados Unidos, ele competia pelos Estados Unidos, e o Brasil aqui ficou no meio caminho, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer, o Brasil sempre nos mundiais, depois desses mundiais aqui que começou, o Brasil é muito respeitado, apesar de que vocês vão ver aí na frente, a gente quase já ganhou medalha, quase, beliscou assim por um nada. Mas a gente é muito respeitado e tanto que a gente ficou aqui só nessa, ficou na frente de um monte de país aqui de bastante importância, tá? Bom, então continuando. Aí, olha só que interessante aqui, ó, as frequências 72, né, são permitidas para nós, eles aguardavam a permissão para 35 MHz e 40 MHz. Não tinha ainda o 2.4 GHz, tá? Ainda no Canadá, eram essas. E aqui, num determinado momento da competição, olha onde é que o Brasil estava aqui, ó, segundo lugar. E já estava a competição correndo legal, já estava com a pontuação lá na frente. Tá vendo? Então, isso aqui sempre chamou muita atenção. A gente sempre, no início das competições internacionais, o Brasil sempre vai muito bem. Depois a gente começa a cair, a gente vai dar as razões, né? A gente trocou ideia, eu falei com o Mário hoje, falei com o Alexandre, eles deram as opiniões, a gente vai apresentar aqui, e vou também falar aqui de alguns comentários que o Gauchinho pediu para fazer. Então, o Brasil realmente sempre saiu bem, tá? Nunca foi mal, péssimo, a não ser aqueles primeiros lá, tá? O Gauchinho me mandou aqui alguma coisa escrita. Eu não queria lançar aqui, senão fica muito coisa, mas eu vou ler para vocês aqui, que vale a pena o comentário dele. É um comentário de 40 segundos. Então, Gauchinho, nessa prova de Red Deer aqui no Canadá, ele falou o seguinte: essa foi minha primeira experiência em uma competição internacional. O nervosismo da estreia e a pressão de voar só contra pilotos da minha idade, ele era júnior na época, tiraram qualquer chance de um bom resultado, mas mesmo assim o aprendizado foi enorme. A equipe sênior brasileira ficou em segundo até a metade do Mundial. O que chamou a atenção dos gringos. O Joe Wurtz veio até a nossa barraca, saber quem eram os pilotos
e quem era Alexandre Morassi, que estava liderando o Mundial até aquele momento. Tá? A falta de constância acabou nos tirando de boas colocações, tanto por equipe quanto por individual. Mas deu para entender que o alto nível de um campeonato mundial não é algo inalcançável, apenas demanda muito treino e cabeça boa. Tá? Então, foi um mundial, eu posso dizer assim, que foi um mundial onde o Brasil apareceu. Ó, estamos aqui. Tá? Resultados bem melhores do que os anteriores. Muito bem. Aí, vamos lá. Em 2006, na Eslováquia, aí foi um mundial trágico para a equipe brasileira, por uma série de razões, de equipe, foi uma coisa bastante complicada. Mas nós estávamos lá. Esse é o logotipo da equipe, tá? Foi na cidade de Martin. Olha só que bacana isso aqui, ó. Você fazer um mundial com isso aqui, ó. Com pregador de roupa dizendo é você que voa, é você que não sei o que, etc, etc. Olha que confuso isso. Isso era aqui, ó. E aqui estava essa senhorinha, eu lembro bem dela, ela ficava doida, porque chegava um monte de gente pedindo rádio, ela tinha que ir lá buscar igual, como se fosse uma biblioteca, descobrir onde é que está o rádio de cada um, entregar, o cara não podia ligar, só podia ligar no campo e tal. Então era uma coisa muito esquisita, né? Tá? Mas era assim que era o Mundial. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia como é que os modelos eram guardados, olha o tamanho, eu tentei juntar duas fotos aqui, olha a quantidade de modelo. E como diz o Evang, muita cauda em V, bastante cauda em V. Mas era tudo socado, assim, era bem uma bagunça, você tinha que andar, batia em modelo, era bastante confuso. Essa equipe foi a equipe que foi, uma equipe foi bastante grande, tá? Mas muito legal, tá? O pessoal de São Paulo, Londrina, vários lugares, a maioria de São Paulo. Tá? Bauru aqui, esse pessoal, o Marcão, né? Marcão de Bauru. Que já faleceu, o filho dele, o namorado, o Marlon, aqui o Marlon, o Gauchão, o Mário, o Norberto Padovani, tá? Essa aí. O Robson de bigode. Ainda estava lá. Bom, vamos continuar. Então, essa foi bem interessante. Sobre essa competição, vamos lá, eu vou ler aqui de novo do Gauchinho, que vale a pena, os comentários dele são muito interessantes. Então, diz o Gauchinho, o Marquinho. Quem não conhece o Marquinho é esse aqui, ó, esse rapaz que está aqui, tá? Acredito que essa tenha sido a pior experiência, em todos os aspectos, em um campeonato mundial. Falta de foco, falta de integração da equipe, uma infraestrutura sofrível no local, hotel dos tempos da Guerra Fria. Nada funcionou como deveria. Mesmo assim, lembro de um voo do Mário, que ele fez os 10 minutos a menos de 50 metros de altura, depois que a linha estourou no lançamento. Quando ele pousou, todos no campo de voo bateram palmas. A principal lição pessoal que tirei foi em relação ao equipamento. Fui para esse Mundial com os mesmos modelos que tinha usado no Mundial passado. Se nas competições brasileiras eu me virava com modelos defasados e não sentia necessidade de atualizar, entendi muito rapidamente que no nível de um Mundial, o buraco é bem mais embaixo. Tá? Ou seja, o modelo que você voa hoje pode não ser o ideal para o próximo Mundial. Tá? Tem que ser realmente feita uma boa avaliação. Tá ok? Então, vamos lá, continuando. Em 2008, aí Turquia. Então, está aí o logotipo da Turquia, o logotipo coisa, e o Aeroclube, como eu falei para você, todos, a própria FAI, eu acho que já exige que sejam feitos em convênio com aeroclubes. Aqui a equipe brasileira, tá? Tá o Maurão aqui, o Marlon de novo, o Gauchinho, o Padovani, esqueci o nome do nosso amigo aqui, Mauro. Pereira, aqui do Rio de Janeiro. Esse aqui é o inspetor da FAI, acho que é o nome inspetor, o manager da FAI lá na competição, tá ok? O Kenneth aqui do lado, tá? Bom, aqui, ó, mesma coisa, continuava aquela confusão no galpão, aí as equipes eram separadas apenas por uma telinha. Imagine a bagunça, não tinha barraco individual, não tinha nada. Era assim que os modelos eram guardados, tá? Então, era uma quantidade absurda de modelos. E aqui o problema do guincho, tá? Do F3J do guincho. Era o guincho, né, que recolhia a linha,
Tá? Toda hora que a equipe ia voar, tinha que levar esse guincho aqui, que pesava pra caramba, junto com a bateria de automóvel pesada. Tá? Desculpa, Robson. Diga. Não, no Mundial não tem isso. Ah. No Mundial é reboque manual, 2 pessoas rebocando isso daí. Tem razão, Mauro, tem razão. Você desculpa, perdão. Eu peguei essa foto aqui, eu acho que isso aqui, na época, não sei se no treinamento, estava lá. Essa foto eu sei que estava. Isso, foi montado só para fazer uns treinos lá no local. Isso, você tem razão. Vamos ver. Não tem isso aqui, é verdade. O vamos ver está nessa foto grande aqui, ó. Então, a quantidade de linhas que a gente tinha que preparar era um verdadeiro absurdo, e desenrolava a linha, isso aqui era um dia de preparação. Só também um parênteses, Robson. Todas as linhas precisavam ser testadas, tinha esse lugar aí, o pessoal está preparando a linha, então você cortava a linha no tamanho, tinha um peso padrão para tensionar a linha, e de vez em quando os juízes pegavam a tua linha para medir. Então, quando você preparava a tua linha, você tinha que considerar a elasticidade dela depois dos lançamentos. Ela não podia esticar 1 centímetro a mais do que o limite, senão você poderia ser desclassificado. Então, você tinha até a tensão emocional da preparação da linha. Então, os ajudantes iam lá preparar a linha e tinham que cortar, por exemplo, 1 metro, 2 metros a menos para garantir que a gente não poderia ser penalizado. Assim, era uma competição muito, muito cansativa, muita tensão, porque você dependia de linha, de estaca, de martelo. Depois o Robson conta a história do martelo lá do Canadá que a gente usou para fazer caipirinha. Exatamente. Não, eu lembro o seguinte, eu esqueci de falar, lá na Grécia, a equipe era tão desfocada do Mundial, que quando foi chamado a primeira bateria da equipe brasileira, aí nós entramos em campo com todo equipamento, linha, estaca, etc., e aí nós vamos cravar a estaca. Cadê o martelo? Que tinha uma marretinha, né? Falei, ninguém trouxe, esquecemos de trazer do Brasil a marreta, não tinha marreta. Aí nós saímos correndo, pegamos emprestado de uma equipe para poder cravar, a rodada já estava quase começando, aí a gente decolou atrasado, etc. Aí tivemos que sair lá na ilha, daquela ilha de Corfu, lá atrás, numa loja que vendesse uma marretinha para poder atender a equipe brasileira. Então, você vê, toda coisa, tudo que tira todo o teu foco do Mundial. Uma marreta que a gente não levou, tá? E o problema dessas linhas aqui, você imagine levar, a gente não levava, né, Mara? A gente comprava a linha e entregavam para a gente no Mundial, porque não tem como carregar essa quantidade de linha absurda. Isso aí, essa quantidade de linhas que está aqui, isso aqui acabou no Mundial, a gente jogou fora depois, porque já não prestava mais, entendeu? Era um custo alto de levar ou de comprar lá. Você tinha que deixar a linha imersa na água 2 dias, 1 dia, para criar elasticidade, para ela não ficar quebradiça. Tinha todo esse tratamento da linha. Era um inferno. E imagina se passasse cerol, sem cerol já cortavam um do outro. Imagina com cerol. Era um inferno. É verdade. Bom, aqui sobre o Mundial da Turquia, tem um comentário também do Gauchinho, que vale a pena, que ele é genérico, né? Aí diz ele assim, até hoje foi o único Mundial onde o organizador investiu pesado na infraestrutura da pista. Os resultados eram mostrados em tempo real, em TVs, isso foi um marco realmente, em TVs com as parciais de cada voo, resultados enviados por Wi-Fi. Imagine. Foi um Mundial com muitas quebras para todos os times, muito tempo colando e lixando o modelo na barraca e resultados inconstantes. Por outro lado, fizemos a lição de casa nos treinos. Éramos os que lançavam mais alto. Os juízes pediram para medir nossa linha algumas vezes durante a competição, porque os juízes estavam desconfiando que a gente estava usando linha comprida, né? De questão técnica, senti que faltou um pouco de ritmo de prova, de voar no limite do limite, arriscar mais, assim como os outros. Fiz voos que nunca faria em uma prova nacional, ralando asa nas árvores, voando longe, até quase perder o modelo de vista. Estávamos voando muito bem na zona de conforto, mas quando precisava de um pouco mais que isso, a coisa ficava mais difícil. Tá? Então, esse é o relato do Gauchinho, que participou desse Mundial também. Beleza. Bom, aí o que aconteceu? Aqui ainda no Mundial, olha só a foto aqui, para vocês terem uma ideia da quantidade de antena. E ainda não existia o 2.4.
Mas se vocês olharem nessa foto aqui de um resultado, ou de uma chamada de uma própria competição, vocês vão ver aqui que o americano, o Barry, já começou a usar o 2.4. Foi um dos primeiros rádios que apareceram 2.4. O restante era tudo 72, 35, etc, etc. Foi quando, na realidade, os rádios 2.4 começaram a aparecer. Mas isso aqui era um inferno, a quantidade de etiqueta, lingueta, era uma confusão, era um campeonato bastante complicado, tá bom? Bom, aí depois, o que aconteceu? Esse aqui foi um campeonato interessante, foi o último de F3J que o Brasil participou. Por quê? Porque nasceu a categoria F3K, estou dizendo aqui em competições internacionais. E aí, foi muito rápido aqui no Brasil essa interrupção do F3J e a mudança para o F3K, por uma série de razões. Modelo leve, modelo fácil, mais barato, logística melhor, e aí vai embora, tá? E esse campeonato aqui na França foi o último que a equipe brasileira foi, tá? Tá aqui a equipe, tá? O Maurão, o Norberto, o Mário aqui, o Bruno, tá? O Padovani, o Lucas, né? Lucas, filho do Mário, o Marlon, etc, etc. Tá? O modelo aqui era o Supra, no caso aqui da equipe brasileira. Esse aqui era do Marlon, se eu não me engano, né? Não lembro. O Marlon voava Supra. O Marlon voava Supra, tá? Muito bem. Aí aconteceu uma coisa espetacular, que foi o primeiro mundial que o Brasil conseguiu classificar um piloto para o fly-off. Isso foi de uma alegria verdadeiramente absurda, tá? E tá aqui, ó, é o Marlon, tá? O Marlon, isso aqui já é o resultado do fly-off, tá? No fly-off, o Marlon não foi bem, perdão, e aqui vocês veem a classificação final. Para variar, a Alemanha sempre em primeiro lugar, segunda, ele está sempre lá. O Darryl Perkins, e aí vai. O Joe sempre está nas cabeças, né? Já aí, pela Nova Zelândia aí, né? Aqui o Joe já tinha se mudado dos Estados Unidos para Nova Zelândia, já estava morando lá, tá? E aqui todo o pessoal, muitos aqui ainda voam até hoje, tá? Voam F3K, F5J, tá? A gente vira e mexe, sempre está encontrando esse pessoal. Mas foi muita alegria a gente ver o Marlon no fly-off. Foi de uma alegria tão contagiante, um negócio muito legal, tá? Aqui a equipe brasileira, de novo, no meio, tá? Na frente da França, que é forte, Suíça, Japão, a Grã-Bretanha, tal, então, muito bem classificado, tá? Com o Mauro, Mário e o Marlon, beleza? Se vocês notarem aqui, ó, dê uma olhada na diferença da pontuação aqui, ó, do 8º lugar para o Brasil, 13º, a diferença é mínima, tá? É mínima, a coisa aqui é no detalhe, tá? Bom, aí eu coloquei um videozinho aqui interessante que quase aconteceu uma tragédia nesse campeonato mundial. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para tocar isso aqui. O vendaval que deu lá, que é uma coisa absurda, quase acabou o campeonato. Tá lembrado, Mauro? Tô lembrado. Cara, eu não lembrava mais disso. Nossa. Cara, quase acabou o Mundial. Isso aí que acontece em Mundial também. Bom, no Canadá, você não comentou, mas o Canadá teve um temporal desse num dia e todos os aviões ficavam numa tenda. No Canadá, ficavam numa tenda, que era como se fosse um circo. E o pessoal pediu para que a gente levasse as coisas embora, que ia ser um temporal. No outro dia, esse circo, essa tenda, estava a 1 quilômetro e pouco longe do lugar. Exatamente, foi bem... É isso. E você imagina que você está nessa chuva com modelo, com linha, com rádio, sem muita condição, com comida no chão, pé molhado, e você tinha que estar rodando a prova depois que a chuva passar. Então, o desgaste físico é muito grande. Beleza. Bom, muito bom. Então, foi bem interessante. Foi assustador. Quase que o campeonato foi suspenso, quase que atrasou, porque o campeonato mundial tem data, né? Todo mundo tem passagem de volta, e de qualquer maneira, eles têm aquelas datas meio coringa, né? Para quando acontece algum problema, utiliza. Então, não teve problema em relação à realização. Aí, o que aconteceu? Acabou o F3J, vamos dizer aqui em termos de Brasil, e entrou o F3K. No ano seguinte, da França, que foi 2010, apareceu o primeiro Mundial, em 2011, na Suécia,
que o logotipo é esse, o logotipo da equipe. Eu não tenho aqui o logotipo do Aeroclube, tá? E a equipe foi a menor equipe até hoje que participou do Mundial. Foi o Bruno, com o Steigensen, tá? Aqui um rádio, tá? Eu acho que os 3 pilotos estavam disputando, JR contra Futaba, né? O Gauchinho com o Steigensen e o Mário com o Blaster 3, tá? Com o JR MZX. A gente tinha o ajudante, era o Rogério, né? Não sei, não sei. O Rogério estava junto. Qual? O Destito? É. Ah, tá aí o Roger? Sim, sim. Não. Se ele está na live, acho que não. Deixa eu ver, acho que não. Não está, não. Tá. Muito bem. Aqui algumas fotos, né, desse Mundial, tá? Que, na realidade, lembrando que esse é o primeiro Mundial FAI de F3K. Então, muita coisa nova, muito conhecimento, muita coisa acontecendo. Aqui eu peço até desculpa, saiu um pouco a foto, e o Joe Wurtz foi campeão mundial, foi o primeiro, tá? Com o George, né? É o George dos Estados Unidos, o George Estados Morris. Unidos, eu não lembro quem foi esse aqui, qual é o país esse dele. É o Mike Stern, da Inglaterra. Ah, da Inglaterra, beleza, tá? Então, não sei se você quer dizer alguma coisa, Mário, que eu não... uma particularidade, o Lin disputou por Taiwan, tá vendo? O Lin nessa foto aí do meio, ó, o Lin, aqui, ó. Isso. Ele disputou com quem está do lado dele é o Roland, que é o pai do Roland Jr., né? Que é o idealizador do CX, né? Do Concept. Então, esse daí é o pai do Concept. Nessa época já estava voando o Concept CX2. A esposa dele é embaixo, né? O Kai, que voava com a gente em Poway. E eu não lembro do outro, que era um cara do exército, alguma coisa assim. Mas a particularidade foi que o Lin voou pela equipe de Taiwan. Muito legal isso daí. Exatamente. Tá? O relato do Gauchinho, bastante sucinto. Categoria nova, áreas novos. Foi interessante encontrar alguns poucos velhos amigos e, ao mesmo tempo, conhecer uma turma nova. Infraestrutura ok, nada de mais nem de menos. Categoria diferente, habilidades diferentes. Tivemos uma equipe enxuta, mas que se resolvia bem na competição, já que treinávamos juntos todo final de semana. Fizemos voos muito bons, nível técnico muito legal, mas faltou um pouco de ritmo de competição. Os europeus têm uma prova do Eurotour a cada 3 semanas. Nós fazíamos uma competição a cada 3 meses. Tá? É uma coisa interessante de lembrar que nessas classificações que eu tenho mostrado para vocês, a maioria são europeus. Vocês lembram que o europeu voa, né, nas condições, às vezes, de um campeonato mundial, só 3 meses durante um ano. Nós não, aqui no Brasil nós temos praticamente o ano inteiro voando. Então, há uma certa característica eles voam muito pouco, tá, em condições climáticas semelhantes a essas dos mundiais. Nós aqui não, aqui no Brasil nós temos bastante condição em várias regiões. Tá? Bom, aqui está o resultado final, tá? Com o Joe Wurtz, o George Morris, o Mike Stern, e, né, aquilo eu já tinha mostrado para vocês. Dá para entender aqui, ó, o Joe Wurtz milou, fez 1000 em praticamente todas as rodadas do fly-off, só perdeu pelo descarte com 911, tá? Mas realmente o Joe é um fenômeno, é impressionante, tá? E é uma competição, o fly-off é muito dura, muito disputada, muito parelha, né? Vamos dizer assim. Então, esse foi o primeiro mundial que o Brasil participou de F3K. Aí veio o F3K da Dinamarca. Nem se falava em F5J, não existia ainda, tá? Na cidade de Herning, tá? O logotipo é esse aqui, o logo é o mesmo e o aeroclube é esse aqui. Aqui está a equipe toda, a equipe bem enxutinha, o Mário, o Marco Fração, o Marquinho, o Bruno, que era a equipe, e eu lá como ajudante. Aqui tá, o resultado final da competição, o Bruno em 18º, o Marquinho em 40º, o Mário em 53º. Aqui a abertura, né? Todo campeonato mundial tem uma festa de abertura e festa de encerramento, onde são apresentadas as equipes, você desfila com bandeira, essas coisas todas. Tá? Aqui era o hangar, onde esse aqui era o diretor de prova, como é o nome dele? Era o dinamarquês? Não lembro agora, sou amigo dele até hoje no Facebook. Exatamente, era o chefe da competição, o diretor de prova, e provavelmente isso aqui era o briefing antes da competição.
É muito interessante falar do briefing, né? Não é na realidade o briefing, era a reunião de team manager, que o regulamento FAI, tá, dos mundiais, existe um regulamento, e o regulamento, ele é sempre, antes de início das competições, o Mário pode explicar melhor, ele é sempre discutido, não é discutido, são apresentadas as opções, né? O Mundial, ele tem uma reunião de team manager, onde ali se discute o que vai acontecer no Mundial, as regras, os horários, as condições que a gente vai participar do Mundial, e se fala um pouco da mudança para o próximo Mundial. Então, aí a gente aproveita e discute um pouco de uma mudança de regra, o que vai ser no futuro, o que está para vir, algumas sugestões. Então, a gente já cuida do Mundial do outro ano, né? Já pensando em algumas alterações, tá? E é muito engraçado, tem muita briga, muita discussão. Eu não quero verde, eu quero verde, eu queria que fosse azul, tem que pintar a grama, sabe? É uns negócios assim absurdos, mas é muito engraçado de participar, mas muito produtivo, né? Muitas alterações foram feitas durante essas reuniões aí. Beleza. Bom, então isso aqui foi a reunião antes da competição com os chefes de equipe, etc. Muito bem. Muito bem, aí veio o próximo Mundial, depois desse da França, veio o Mundial da Croácia, em 2015, na cidade de Ludbreg. Tá? Tá aqui o logotipo, né, do coisa, tá? E aqui era a equipe também, uma equipe enxuta, e essa equipe aqui foi uma equipe bastante afinada, tá? Muito afinada, inclusive, você estava como team manager, né, Mário? Eu não voei, eu só voei pré-mundial, esse eu não voei. Na verdade, foi essa aqui a equipe. E nós tivemos a felicidade de colocar mais um piloto no fly-off, que foi o Brunão. E o Brunão foi muito bem, vocês vão ver aqui. Tivemos também a sorte da equipe, tá? Ela ser uma equipe realmente muito boa. Esse cara aqui, que é o de Rio do Sul, que é o Rodrigo. Muito bem, é um espetáculo, ele tem um nível bastante elevado, então uma equipe afinadíssima, foi muito legal esse Mundial. E nesse Mundial, eu não sei se foi esse que a gente quase levou, não, né? Não foi? Foi esse, por 12 pontos. A gente 80 pontos, por 80 pontos, eu vou mostrar para vocês aqui, o Brasil deixou de ganhar a medalha de bronze, nós perdemos assim por um detalhe. Acho que dava 12 segundos, alguma coisa assim. 12 segundos, né? Então vamos lá. Esse aqui era o nosso carro, a quantidade de modelos que a gente tinha que levar para o Mundial, de todo mundo, obviamente, somado, tá? Tudo dividido, arrumadinho, bacana, era a van que a gente usou, tá? E aqui, gente, ó, depois do fly-off, que foram 4 rodadas do fly-off, o Bruno ficou em 5º lugar. Pô, foi o melhor resultado de um piloto individual até hoje, na história de equipe brasileira. E o Brasil ficou em 4º, olha aqui, ó. Total de pontos, 49.851%. Por 80 pontos, o Brasil não pegou o 3º lugar. Foi um negócio assim incrível. A gente sofreu demais. E foi realmente o melhor resultado que uma equipe brasileira teve até hoje no Mundial. A minha, digamos assim, interpretação disso é o seguinte: a gente um dia vai ganhar medalha. Com certeza temos condições, como qualquer país tem. Tá? Ter uma equipe boa, afinada, e essa equipe em particular realmente estava muito bem treinada, os pilotos assim no topo, o Rodrigo voando demais, o Gauchinho, etc. Então foi muito legal, foi uma alegria bastante grande. Robson, só uma particularidade que eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que levar, a amizade, o nível. Você falou que sempre o Brasil foi respeitado. Esse Mundial a gente tinha uma barraca, as barracas são normalmente escolhidas e sorteadas, né? E quando a gente montou a nossa barraca, a equipe dos Estados Unidos, você lembra? Estava longe. Do lado. Eles desmontaram a barraca deles e montaram do lado da nossa só para ficar curtindo, só para ficar ali de amizade. Então é um negócio muito bacana como a gente é respeitado lá fora, a ponto das equipes. A nossa barraca virar um centro de atenção de todo mundo vir sentar. Eles perguntavam para a gente no passado por que vocês dão tanta risada. A gente vai ficar aqui para entender por que vocês dão tanta risada. É um negócio assim muito bacana. A gente conseguiu criar uma empatia
com praticamente todas as equipes. Isso foi muito legal. É uma lição que eu não vou esquecer nunca mais. É verdade, muito legal. Bom, então isso aqui foi o que aconteceu no coisa. Eu vou ler o relato do Gauchinho desse Mundial, rapidinho, que aí o Gauchinho fala assim, 80 pontos de mais de 51 mil disputados. Foi isso que nos tirou do terceiro lugar por equipes. Na última rodada, e foi na última rodada mesmo, num voo, não vou dizer o palavrão, em um tempo escroto, sem térmica, com um vento maluco rolando. Até pela expressividade dos resultados, sem dúvida, esse time foi o que melhor trabalhou em um Mundial. Pela segunda vez, um piloto brasileiro entrava no fly-off. O Marlon foi para o fly-off lá, já falei, em 2010, e agora o Bruno entrou para disputar o top 12. Mas agora tínhamos beliscado uma medalhinha de bronze da FAI por equipes também. Aí diz o Gauchinho, um dia eu volto para buscar a minha. Tá? E eu lembro, a única coisa que eu lembro do fly-off, do Bruno competindo, é que o Bruno tremia tanto, o cara parecia aquelas máquinas de lavar sem pé, que fica rodando assim. Fazia barulho, o rádio fazia barulho. Mas foi um negócio emocionante, muito legal de ver isso, você vê o nosso país, né? Olha, muito legal. Bom, aí o último Mundial que o Brasil participou de F3K foi há 4 anos atrás, 3 anos atrás, em 2017, na Ucrânia. 4 anos, exatamente. Esse era o logotipo e tal, desse coisa. Aqui está a equipe, de novo, uma equipe enxuta, tá? Você vê como os modelos já evoluíram bastante, tá? E o Rodrigo, a equipe era o Mário, o Bruno e o Rodrigo. Aqui, vocês podem ver aqui, num determinado trecho do Campeonato, o Brasil em primeiro. Vendo? Está aqui em primeiro. Mário, Bruno, lógico, o score pequeno ainda. Quarta rodada. Quarta rodada, mais ou menos por aí. Quarta rodada, em primeiro. Tá? Então, isso é muito interessante. Nem os americanos apareceram aqui, etc. Aí depois o Mário vai explicar, isso aqui no final a gente vai fazer umas considerações, já está praticamente terminando. O Mário vai fazer uma consideração. Por que a gente começa bem e termina mal? Tem suas razões, lógico. O Mário sabe disso, quem participou de Mundial sabe. Então a gente vai tentar explicar para vocês e para que sirva tudo que a gente viu aqui, o que nós vamos tentar falar para os próximos campeonatos. Não mundiais, aqui no Brasil mesmo. Quem está interessado em competir, quer competir, tem que realmente levar em consideração um pouco o que a gente vai falar no final aqui, tá? Então, aqui foi muito bem. Olha aqui, ó. Por equipe, ó. Lembram que eram 27, 30 países, o Brasil estava em 9º. Olha aqui, ó. Olha que beleza. A equipe boa, afinada, etc, etc. Isso aqui, eu não lembro qual era qual rodada que era. Se era o final... acho que é a final, porque desce acho que está no final, né? pontos, com o descarte dá 19 rodadas. Tá aqui, ó, 54 mil, ó, tá vendo? Já é praticamente o final, tá? Então, você vê, o Brasil em 9º lugar, de 30 países, seja lá o que for. Tá? Muito bom. Aqui era, só para mostrar para vocês como é que é a organização da FAI, tá? Em termos de entrega de troféus, todo mundo, né, que merece, classificado, ganha um monte de troféus. Os troféus são maravilhosos, muito bem feitos, são muito bonitos. Tá? Aqui nessa competição, o campeão mundial, tá? Não lembro o país agora aqui, tá? O campeão mundial foi o vice-campeão da Holanda. Holanda, isso aí, a Holanda, esse aqui. O sapato dele a bota, não sei, o chinelo aqui, de madeira exatamente. Lá. Aquele tamanco de madeira. O tamanco. Esse aqui é ucraniano e o outro aqui eu não lembro quem foi. Parece ser França. É croata, aquele que tem aquele modelo exclusivo dele. A bandeira aqui isso, exatamente. Tá? Vocês veem que os países europeus dominam lá, né? Bom, aí o que aconteceu? Aí veio o F5J. O que aconteceu com o F3K em termos de competição? Acabou, morreu. Tá? Todo mundo migrou para o F5J. Então, agora nós vamos falar desse campeonato aqui um pouquinho mais devagar, porque esse foi o do ano passado. Como a maioria dos aeromodelistas aqui no Brasil hoje estão migrando para F5J em termos de competição, vamos perder um pouquinho mais de tempo aqui para trocar umas ideias, que eu acho que essas ideias vão servir para todo mundo para as próximas competições. Volto a dizer, tanto a nível nacional como internacional. Aqui é o logotipo da
logotipo nosso, né, coisa. E foi na Eslováquia, no ano passado, na cidade de Trnava. Muito bem, a coisa até muda, assim, fica mais bonita e colorida, tá? Então, tinham 39 países, aquilo que eu falei para vocês, 25 a 39, 35, aqui tinham bastante, tá? Aqui está o Brasil, nós levamos três sêniors, que foi o Bruno Malmegrin, o Mário e o Alexandre, que mora lá na Alemanha. E um júnior. Esse júnior aqui é uma menina, foi uma mulher, uma menina de 14 anos, se não me engano, que mora na Alemanha. O pai dela é alemão e a mãe brasileira. E ela ela pilota aeromodelo, pilota F5J lá na Alemanha. O pai incentiva muito, vocês vão ver a foto dela aqui. E a Cobra, que é quem organiza as equipes no Brasil, fez um convite para ela e ela aceitou. Na verdade, o pai dela perguntou se poderia, e extraordinariamente sem ela, porque também ela é júnior, não teve competição de júnior, não tem competição de júnior no Brasil para formação de ranking. Então, ela foi convidada para ser uma das competidoras da equipe júnior, tá? O outro competidor era o filho do Vladimir, mas infelizmente não pôde ir, tá? Esqueci o nome dele, esqueci lá o nome dele. É o Rafa. O Rafa, perdão, Rafael. E o Rafael acabou não indo, então ficou só a Sofia. Vocês vão ver daqui para frente. Então está aqui a quantidade de país participante do Mundial. É muito grande a quantidade, muito grande. São 109 pilotos. Aqui embaixo, ó, 109 pilotos de sênior, uma competição bem grande. E a tendência, no próximo, é isso aqui aumentar. Tá? Está aqui o pôster principal desse Mundial, com todos os países, o Brasil aqui no cantinho, tudo direitinho. Esse foi o vendaval, tá? Eu não tenho vídeo, né? Mas foi um vendaval que deu de noite. Nós estávamos lá na cidade, dormindo e tal. Quando a gente chegou no dia seguinte, bem cedo, estava tudo assim destruído. Destruído não, desmontado, né? As barracas que a organização forneceu. Aí deu-se um jeito de montar e tal. Não foi tão trágico quanto a França lá, mas felizmente não atrasou. Mas acontece, Campeonato Mundial acontece ventanias assim, tá? Essa é a equipe, tá? O Bruno Malmegrin, é de São Paulo, de São Carlos. Esse rapaz aqui é filho desse alemão, que é o pai da Sofia. Aqui está a Sofia, que é a Júnior. O Alexandre, o Léo, eu e o Mário. Tá? Essa é a equipe brasileira toda que representou o Brasil lá. Esse aqui é o briefing. Está bem na memória, né, Mário? Sim. É o briefing antes de começar a competição. Tá? Mas assim, foi um briefing, uma reunião assim complicada por ser o primeiro mundial. Teve uma questão de insurance, né, do seguro, o que eles iam cobrir de seguro, o que não ia. Esse é um momento assim bem quente da reunião, onde o cara da Bulgária, o Sotir, estava explicando o que ele achava que tinha que acontecer, a questão de um não atrapalhar o outro na curva de aproximação. Então foi definido nesse lugar que a curva de aproximação do pouso teria que ser 10 metros depois do final da fita, sabe? Teve tinha muitas aparas, muitas coisas a serem arredondadas. Então essa reunião foi bem pesada, mas muito, assim, surtiu muito efeito, porque a gente arredondou muitas aparas que a categoria tinha ainda, sabe? Sub-regras e procedimentos que não estavam fechados ainda. Mas é aí que se resolve tudo. O Robson, lembrando ainda, no Mário, que nessa reunião também foi logo após o pré-mundial, que foi uma quebradeira danada no pré-mundial, uma loucura nos lançamentos lá, aquelas curvas, o cara lançava, fazia a curva, entrava no modelo do outro. Lembra disso, Mário? Isso. Uma quebradeira. Eu acho que isso também foi o pré-mundial ajuda muito a definição da prova, das mudanças de comportamento no Mundial, né? A questão dos juízes, do treinamento, assim, sempre vai ter a polêmica que tinha participado do primeiro Mundial, mas esse foi bem mais complicado. Tá? Exatamente.
Beleza. Porque todo regulamento FAI, é óbvio que ele passa por constantes modificações. Então, como era o primeiro, tinha muita brecha, muita dúvida, muita interpretação e tal. Obviamente, no próximo, muita coisa que foi discutida aqui já vai ser incorporada no regulamento e já, inclusive, esse ano, já muita coisa já modificou. Tá? Bom, aqui é um videozinho para vocês verem o rigor. Isso aqui é hora de você fazer a aferição do modelo. Então, é uma etapa muito cansativa, todo mundo tem que montar os seus modelos, levar para uma mesa, pesar, colocar etiqueta nos modelos, é um negócio muito complicado. Então, tem um vídeo aqui, vou ver se eu consigo passar para vocês. É um dos momentos mais... Só um pouquinho. De mais tensão. Aí eu do lado cantando o juiz, falando que o modelo está em ordem, que pode dar o ok, fazendo a pressão no cara que está fazendo a aferição. Porque se você não faz, o cara que encrenca, ele vai te arrumar problema. Se bem guarda quando para você na estrada, ele vai te multar. É engraçado isso, um negócio muito tenso. Agora, vocês imaginem, 109 competidores vezes 3 modelos, são 300 modelos que tem que ser verificados. É muita coisa. Aí cada modelo tem uma ficha, tá vendo? Tem que preencher a ficha, é muito complicado. Teve mundial que a gente não tinha essa ficha, teve que sair correndo numa... Lembra, Robson? Um cara tirar xerox pra gente, um negócio assim, é muita tensão. Eu fico mais nervoso nesse momento, como normalmente eu sou chefe de equipe, é um nervoso muito grande do que voar um fly-off, apesar de eu não ter voado, mas do que voar. A tensão é maior aí. Essa ficha aqui que ele está com o dedo em cima, a gente traz do Brasil, preenchida já. Essa aqui é da Cobra. A da organização é essa, mas essa aqui é da Cobra. Então, cada modelo tem que ter medido, pesado. Olha, é bastante complicado. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Aqui que a gente iniciaria agora um pouco da interpretação desse Mundial para todo mundo entender o que aconteceu e algumas lições para o futuro. Dá uma olhada aqui, vocês podem ver aqui que o Alexandre Cruz, Brasil, tá? O clube, a equipe, não sei o quê, então ele começou a fazer 1000, aqui ele fez 900 e 1000. Então, eu não lembro até qual rodada, Mário, mas... Acho que até a 8ª rodada a gente estava em primeiro. A 8ª rodada, de uma quantidade enorme de rodadas, o Alexandre começou a fazer 1000 e ficar em primeiro lugar. Ele congelou aqui no primeiro lugar um bom tempo, tá? E aí, evidentemente, foi. Nós vamos fazer uma análise disso, né? Adquiriu confiança, etc. E vocês vão ver que a classificação dele, de primeiro lugar, ele caiu para 60º e pouco lugar por uma série de erros, de interpretações, de riscos, etc, etc. O campeonato é um campeonato extremamente sensível, onde qualquer erro que você cometa, numa rodada, você cai muito, sobe muito, e aí vai, entendeu? Então, vamos lá. Então, o Alexandre primeiro aqui, essa quantidade de modelos, eu consegui juntar as 2, 3 fotos aqui, foi uma foto quase oficial, para vocês terem uma ideia, a quantidade de modelo que tinha, tudo quanto é modelo tem aí, de todos os fabricantes, tá? E aqui a equipe brasileira, tá vendo aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, tá vendo? 13, 14 e 15, então era o Alexandre, o Mário e o Bruno Malmegrin, ok? Aqui, Júniors, ficou pequenininho, mas está... Em primeiro lugar aqui, desculpe, ficou pequeno, está aqui, ó. A Sophie, que era brasileira representando o Júnior. Tá? Aqui o resultado, olha, o Alexandre de primeiro ele foi para 61º. Tá? O Mário ficou em 36º, uma boa classificação, entre 100 e poucos pilotos, e o Bruno, 104. Ficou lá quase no final. Tá? Por uma série de razões que a gente vai também tentar entender aqui. Isso foi o resultado final, antes da competição praticamente. O fly-off é outra etapa, tá bom? Mas é uma classificação, e aqui houve realmente o Alexandre muito empolgado no início, toda a equipe empolgada, etc., e depois veio caindo, e não conseguiu se recuperar mais. Tá?
Isso só para comentar um pouquinho o quanto vale a constância, né? Eu, apesar de não ter feito muitos 1000, aqui, ó, eu tive uma regularidade na pontuação, né? Apesar de 400 e tal, a regularidade na pontuação. Então, não adianta você fazer 3.000 e 2.200. Né? É ideal você fazer 990 o tempo todo. Então, a regularidade é um dos segredos no campeonato. Isso que eu estava buscando. Eu não estava buscando 1000, eu estava buscando pontuação para a equipe, né? E aí, eu gostaria de lembrar que nessa classificatória, o Joe, né, que é o Joe, ele quase não fez 1000, mas ele foi tão regular que ele foi para o flyoff. Ah, vocês podem ver aí no Selectar, ele foi para o flyoff, ele fez muita pontuação média, ele decolava alto, tá? Mas ele, pô, é o cara que posava sempre em 10 minutos. Tá? Então ele tinha uma regularidade verdadeiramente absurda. Porque a intenção dele foi ir para o flyoff, não era ficar lá na frente e tal. Entendeu? Então, ele conseguiu ser regular. E aí, ele foi. Bom, e aqui, o resultado da Sophie, 21º, eu não lembro quantos competidores tinham. Desculpa, eu não... Acho que uns 30, acho que eram uns 30. 30 júnior, né? Mas, acho que uns 30. Até que foi, por ser o primeiro dela, etc., foi bem. E aqui o resultado da equipe brasileira, tá? De 30 e... Não lembro quanto é que eu contei lá, vamos ver aqui. Ver aqui quantos países eram. 39. Isso, tá, perdi o número aqui. 39, o Brasil ficou em 28º. Um comentário que o Brasil teve um piloto no primeiro lugar até a 8ª rodada. E você vê que na somatória, para a equipe, o que interessa é o resultado da equipe. A gente está em 28º. Vocês verem como que é a questão de trabalho em equipe. Isso tem que frisar muito, muito nisso daí. Um comentário que eu gostaria de fazer, que eu percebi, é que, me corrija aí se eu não estiver errado, Mário, mas a gente perdeu a liderança em função de uma virada de tempo que deu, que a gente estava voando numa condição confortável, muito parecida com o que a gente está acostumado a voar aqui, e o tempo mudou. Depois desse vendaval que derrubou as barracas todas, virou numa condição assim absurda de vento. Não foi isso, Mário? E isso nos derrubou. Eu comentei, acho que erro de estratégia, de o que eu comentei, né? Nas duas lives, né? A gente, quando está um tempo ruim, a gente fica fazendo churrasco no clube ou não vai voar para assistir televisão ou jogo do Corinthians. Mas a ideia é assim, os caras voam em condição ruim. Eu nunca tinha voado tanto no frio, F5J, tive um problema de bateria, eu comentei isso. Eu tive uma falha no voo, que eu tive 400 pontos, alguma coisa assim, porque minha bateria não funcionou no frio. E eu não sabia que a bateria LiPo tinha que voar, a melhor performance dele a 35 graus. Os caras tinham aquecedor de bateria. Então... Só para ilustrar isso que o Mário está falando, a gente estava voando nos 3 primeiros dias que a gente estava na frente, foram 3 dias que a gente ficou na liderança, a gente estava voando, indo para o campo de bermuda e de chinelo. Quente, mas quente pra caramba, mas muito quente. E nos outros dias... Era a condição que a gente voa todo final de semana. Né? Tá quente, vamos para o clube, amanhã vai fazer tempo bom, vamos voar... Né? Isso. Nos outros dias de competição, a gente estava indo com 2 calças, com agasalho até o pescoço, né, Mário? Toalha de cachecol. Gelado, mas gelado. Inacreditável, assim, a virada de tempo que deu. E isso aí foi um dos fatores que prejudicou demais a equipe, nossa equipe, em função dessa virada. Muito vento e muito frio. Pelo que eu entendi também, Léo, teve uma questão importante. A gente aqui no Brasil, a gente não tem uma variedade de modelos para todo tipo de tempo, de clima, né, Mário? Você principalmente conhece isso, né? Então, e os caras lá, eles não só voam em qualquer condição, mas eles também têm os modelos apropriados para voarem nessas condições adversas, que nós não temos aqui. Zé, tinha, assim,
quem vai comprar um avião F-5J no Brasil para pesar 3 quilos, montado 3,5 kg? O cara fala, não, eu quero meu avião é leve, tem que ter leve. Você tinha no fly-off cara voando com bateria 6S e motor de pylon. É um negócio absurdo. Então, em 15 segundos, o cara sumia. O meu avião andava para trás. Porque eu não tava, apesar de voar com 4S, com toda a configuração, o máximo de lastro que eu tinha, meu avião ia para trás. Modo de dizer, né? Então, assim, os caras estão preparados. A gente não voa em condição ruim. Deu tempo ruim, fica em casa, deixa para a semana que vem que o tempo vai estar bom. Esse é o grande diferencial. Isso é uma lição que eu tiro de todo o Mundial. Beleza. Então, vamos dar uma olhada agora aqui. Esse foi o resultado final do sênior, né? Foi o croata que ganhou, tá? O alemão, para variar, sempre tem um alemão, estava em segundo, e o italiano tá em terceiro, e por equipe, a Nova Zelândia, a República Tcheca e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um velho freguês também de pódio, né? A Nova Zelândia, devido ao Joe, né? Também, pela competência da equipe, mas está sempre beliscando medalha. É incrível. Isso foi o para pódio... vocês verem, Robson, um comentário só para vocês verem o nível que a gente está no Brasil, de que os caras realmente curtem e gostam do Brasil. O Wurtz e o Kevin, esses dois que estão no pódio, voaram com a gente aqui no Brasil, na Copa que a gente fez no começo do ano, lá em Pirassununga. Os caras vieram com o maior prazer, voaram. A equipe americana, aí, o Oleg não conseguiu vir, mas, assim, os caras respeitam muito a gente e gostam muito de voar com a gente. Aliás, Mário, eles toda hora estão perguntando por que a gente não fez um Mundial aqui ainda, né? Toda hora perguntam. Impressionante. Eles querem vir para o Brasil, querem, não tem jeito. Tá? Bom, então, continuando aqui, agora vamos ver o aprendizado. Então, o que eu vou colocar aqui pode ser um pouco duro e tal, mas é a pura verdade. Eu acho que a gente tem que captar isso aqui. A ideia é disseminar, digamos assim, interpretações. O Mário deu a interpretação dele, eu falei com o Alexandre deu a interpretação dele, e o próprio Léo vai endossar tranquilamente. Então, o aprendizado é o seguinte: o Alexandre Cruz, para ele, esse Mundial, eles, né, os pilotos que ganharam, fizeram do resultado o seu troféu. Nós fizemos da amizade o nosso. O Alexandre filosofou bastante aqui, foi bem interessante. São sérios, eles, né, os competidores, são sérios e disciplinados durante os treinos. Voamos por prazer, sem compromisso. Falam pouco, pensam muito, analisam o jogo. Batemos papo, tocamos música e consertamos tendas destruídas. Essa tenda destruída, o Léo está rindo, porque a equipe brasileira ajudou a levantar aquelas tendas lá, e o Alexandre achou que a gente perdeu tempo, que não devia fazer e tal, mas tudo bem. Isso é apenas um comentário. Diz o Alexandre que eles são consistentes e regulares. Somos espetaculares e péssimos no vento forte. Madrugamos no campo, não vencemos e fabricamos sorrisos. É o que o Mário falou, nosso stand geralmente é o mais alegre, etc, etc. Ou seja, isso induz uma falta de concentração, provavelmente, e tal. Mas Mundial é isso. Então, eu gostei muito do Alexandre ter sido muito sincero, de ter falado exatamente isso, que é a pura verdade. E o Marião, tá? Eu pedi para ele também traçar como ele falou. Saber administrar as falhas e aprender com os erros durante a competição. A própria competição, na evolução dela, vai mostrando um monte de erro, que a gente tem que corrigir esses erros. Não adianta repetir na rodada seguinte o que você errou na anterior. Então, tem que estar muito antenado, muito antenado. Tá? Excesso de confiança, risco excessivo. Tá? Eu posso dizer aqui que isso ficou muito latente, muito latente. O Alexandre, ele praticamente vinha fazendo mil. Uma das razões dele fazer sempre mil é porque ele lançava muito baixo. Tinha uma hora que a gente sabia que ele não ia conseguir mais lançar baixo. E não deu outra. Ele lançou baixo e não conseguiu pegar a terra, que começou a perdeu algumas rodadas por causa, não sei se foi insistência e tal, mas tudo bem, excesso de confiança, faz parte. Todo competidor tem que ter confiança. Nós tivemos um certo excesso. Tá? Isso, o risco fica muito excessivo. O equilíbrio da equipe no preparo, na convivência e no treino. Isso é trabalho de equipe, é igual a Fórmula 1. Oi? Sim. Alguém chamou? Professor Norberto, tudo bem?
Tudo bem, Ô, Norba? Norba! Diga. Tudo bem. Você, amor. Esse, entre aspas, vício, né, que nós temos de ser os mais bagunceiros, mais alegres, não sei o quê, vem desde o Canadá, né, 2004. Isso. Na hora que virou o tempo, a gente estava muito bem lá, né, Mário? Quando É. virou o tempo, fomos lá para 30º e não sei o quê. Então, isso é mais ou menos histórico. Eu acho que é meio difícil de mudar. Eu acho, Norba, eu sempre bato na tecla, cara. Você lá no clube, eu já tive a oportunidade de falar com você várias vezes, né? Aí com o pessoal. Assim, te garanto, se esse final de semana tiver frio ou chovendo, se alguém for para o clube vai fazer churrasco e quem não for para o clube não, quer dizer, quem não vai voar é porque o tempo está ruim. Eu peço para todo mundo falar se eu estou mentindo. Deve ter 30 caras aí. Duvido que alguém vai no clube para voar no frio, ou se alguém vai voar no clube para voar na chuva ou na garoa, que é as condições que a gente enfrenta. Tentar pegar uma térmica na chuva, na garoa. Mas a gente não tem culpa de ter nascido num país tropical. A gente tem muito fim de semana bom. E ninguém... Eu, por exemplo, sou dedão. Eu reconheço isso, sou dedão. Você acha que se eu for voar com a ventania, Marião, eu quebro de novo a vida. Eu não vou, cara. Então, mas assim, ao contrário deles, se eles não voarem na ventania, se eles não voarem numa condição, você pega o Alexandre Cruz voando na neve, voando no frio. Então, se esses caras não voarem nessas condições, eles vão voar 3, 4 semanas no ano só, que é o verão deles, né? Você não tem a dúvida, sei lá, são exatamente 4, isso. 5 finais de semana bons, né? Quando não chove. Então, eles estão acostumados. Acho que a gente tem que, para um próximo Mundial, realmente pegar e treinar em dia ruim. Treinar em dia ruim. Sim, a gente vê no Face lá aquele cara da Finlândia lá, ele vira e mexe, ele está postando os aviões dele no meio daquela 80 centímetros de neve, né? Então, e pega a térmica. Bom, térmica sempre tem. É o Joe Green. Joe Green. Ele está sempre... E o último item aqui, trabalhar para a equipe e depois buscar os resultados. Os resultados, obviamente, acontecem naturalmente, tá? Seria essa. Bom, já estão praticamente no final. Eu só queria, muitos aqui, tenho certeza que não sabem como é que se forma uma equipe brasileira. Tá? Então, vou passar muito rápido para terminar a apresentação. E a formação chama-se... Tem o regulamento da Cobra, que é a entidade que representa a FAI no Brasil. E o ranking nacional tem o objetivo primário de selecionar 3 pilotos para representar e tal. Então, como é que se forma? O ranking nacional é composto por 4 competições oficiais, sendo o Campeonato Brasileiro, Copa Brasil e outras 2 competições, a gente chama competições de clube, tá? Definida pelos organizadores conforme o parágrafo tal. O ranking nacional seleciona os 3 pilotos com direito a representar o país no Campeonato Mundial pela FAI. As 2 primeiras vagas são oferecidas aos 2 melhores pontuadores do ranking, enquanto a terceira vaga é atribuída diretamente ao campeão brasileiro. Então, quem é campeão brasileiro tem automaticamente garantido uma vaga, independente de ter participado das outras provas ou não. Tá? Muito bem. Os pesos das competições. Cada competição possui um peso. O Campeonato Brasileiro possui peso 3 e as demais peso 2. O peso tem um multiplicador, aí diz o primeiro colocado na Copa Brasil conquista 10, multiplicado por 2, peso 20, tá? Para o fechamento e conclusão do ranking, são contabilizadas as 3 melhores pontuações de ranking de cada piloto, ou seja, a pontuação mais baixa é descartada. Somente são elegíveis para descarte as pontuações do ranking obtidas em competições oficiais de peso 2, ou seja, a Copa Brasil e 2 competições oficiais. Todo piloto que quer fazer parte da equipe, ele é obrigado a participar do Campeonato Brasileiro. Eu não fui no Campeonato Brasileiro, mas estou ótimo no ranking. Não vai para o Mundial. Tem que participar do Brasileiro. É uma condição. Tá? O Alexandre conquistou a vaga dele por ter sido campeão brasileiro. Ele não participou do ranking, ele não fez ranking, mas ele foi campeão brasileiro. Ele ganhou a vaga por ter sido campeão brasileiro lá em São Carlos. Tá? O Campeonato Brasileiro é a competição nacional de maior importância, atribuída a peso 3.
Aqui, o que eu já acabei de falar, que quem não participa no campeonato não participa do ranking, e o piloto vencedor do campeonato conquista diretamente uma das 3 vagas, tá? Muito bem. Aqui é um exemplo, eu peguei a carteirinha do Alexandre, é a carteira FAI, que é obrigatória, que a Cobra oferece para os pilotos que formam a equipe no Mundial. Essa foi a carteira do Alexandre no Mundial de F5J, tá? Que a Cobra ela é a entidade responsável, ela representa a FAI no Brasil, e esse aqui, todo piloto é obrigado, qualquer competição mundial da FAI é obrigado a ter essa carteira, tá? E aqui é da nossa Sophie, que foi a Júnior, lá no F5J, a carteirinha dela também. A gente mandou, tirou pela Cobra aqui e mandou lá para a Alemanha para ela poder competir. Sem isso, ela não compete. Tá? Muito bem, vamos falar do futuro agora. Só queria dizer para vocês o seguinte, hoje eu entrei no site da Cobra e descobri que em São Paulo tem 46 clubes de aeromodelismo, em Minas Gerais, 9, Minas Gerais inteira, 9, Santa Catarina, 9, no Rio de Janeiro são 7, Paraná, 7, Rio Grande do Sul, 6. Se a gente analisar aqui, 1.734 associados da Cobra, que pagam a Cobra, que são homologados pela Cobra. Isso aqui é um número quase insignificante. Pela quantidade de aeromodelistas que tem no Brasil, é muito pouco. Isso já foi muito maior. Tá? Por que eu quis mostrar isso aqui? Porque, para competições, os clubes são muito importantes. São muito importantes. Toda competição passa, praticamente, de alguma maneira ou outra, passa por um clube. Tá? Então, para mostrar para vocês, Minas Gerais me surpreende pelo tamanho do estado, pelo número de municípios, é o estado que mais municípios tem no Brasil, a quantidade de clubes homologados na Cobra, 9. É nada, praticamente nada. São Paulo, 46. Tá? Bastante interessante isso. Então, eu quis trazer isso só para fazer uma reflexão. Tá? E não vamos esquecer de que, no futuro, fazer essas competições de clubes, por exemplo, o Plana BH faz, às vezes sai alguma lá, não sei, lá em Mairink, no Rio a gente pode tentar fazer alguma e tal, fazer os campeonatos brasileiros, Copa Brasil, Copa do Mundo e partir para o Campeonato Mundial. Tá? O que nós não temos no Brasil? Isso aqui, ó. Não tem. Jovem, júnior, não tem. Ou seja, o que eu queria passar? Não está, há muitos anos, havendo renovação no Brasil. Não tem piloto novo surgindo. Tá? Sempre, praticamente, são os mesmos pilotos. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma cena que eu peguei, tirei uma foto lá na França, um menininho, tá? Já com um aeromodelo planador na mão, e disse, lógico, isso aqui foi um momento que ele pegou e tal, mas é mais por uma reflexão. Pra vocês terem uma ideia, na Alemanha, aeromodelismo é um esporte nacional, tá? Que os garotos sabem já lidar com aeromodelo, etc. Por isso que a Alemanha, todo mundial, mas todo mundial, sempre tem alguém em primeiro, segundo, por equipe, júnior, campeão mundial, é impressionante. Tá? Engraçado, o futebol também, né? Pois é, exatamente. Tá? E eu gostaria de fazer, logicamente, de tudo isso que eu mostrei para vocês, desses 20 anos de Campeonato Mundial, alguns agradecimentos. A gente tem que agradecer e reconhecer aqueles ou as entidades que batalharam pelo desenvolvimento. Isso aqui praticamente é o final. Então, o primeiro é a FAI. Por incrível que pareça, a FAI, ela sabe que o Brasil existe em termos de competições. Copa Brasil, a gente já realizou 2 aqui no Brasil, de F3K. Até, se eu não me engano, Mário, foi até meio que a pedido da FAI para realizar aqui, para desenvolver. Tá? Então, a gente agradece a FAI todo o apoio. Nós nunca tivemos problema com a FAI. Tudo que a gente pediu, o Mário lembra, manda e-mail, liga, manda FAI, não sei o que, a FAI sempre ajudou. Teve momentos, por incrível que pareça, que a Cobra, não vamos entrar no detalhe, com esses problemas que teve lá há 5, 6 anos atrás, a Cobra praticamente falida, até a anualidade, a FAI para o Brasil, para a Cobra, ela dividiu em tantas vezes, ajudou muito a Cobra, tá? Para o Brasil não ficar desligado do aeromodelismo mundial. A gente teve, se eu não me engano, no Mundial da Croácia, a situação da nossa inscrição resolvida por telefone momentos antes do Mundial. Exatamente. Na França. E a França também. Muito tenso. Na França também.
também teve alguma coisa na França. Mas... Foi na última hora por telefone também. Bom, agradecer a antiga Cobra, a ABA, né? Porque aqueles mundiais antigos lá, sempre teve a participação da Cobra ajudando. A própria Cobra, né? Que nenhum campeonato mundial, ou esse que a gente faz oficiais, todos são submetidos à Cobra. A gente queria agradecer também o clube lá, onde o Mário, do Gauchão, que é lá em Mairim, que é um dos clubes mais ativos do Brasil hoje. Tem muito aeromodelista, muito planadorista lá, então, um agradecimento. Agradecer o Plana BH, que hoje é um dos grupos mais atuantes no Brasil, né? E também agradecer aqui a todos os clubes do Brasil que sediaram competições, a todos os pilotos que participaram de mundiais e a todos os helpers que participaram das competições. E, evidentemente, estender a todos os amigos, né, que contribuíram, torceram aqui do Brasil. E seria isso aí a apresentação, tá? Robson, eu acho assim, um ponto, eu sei que é polêmico ou não, mas quando a gente fala de Cobra, de BRA, disso daí, eu tenho o seguinte princípio: a Cobra, ela é uma ferramenta para que a gente possa voar. Ela não é o conserto, ela não é o executor. A gente sempre dependeu da Cobra, mas a gente fez quase tudo pela Cobra, com a Cobra. A gente não ficou sentado numa cadeira esperando a Cobra fazer alguma coisa pela gente. Isso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem de diferencial, e isso eu parabenizo a todos os aeromodelistas e principalmente os planomotoristas, é que a gente trabalha e não espera que alguém trabalhe pela gente. Isso. A Cobra, quando nós precisamos, ela nos atendeu. Sempre nos ajudou. Com todos os problemas que tivemos e todas as ajudas também que tivemos muita ajuda da Cobra, não podemos descartar isso. Mas, gente, a Cobra não faz nada para você. Você que tem que fazer e usar a Cobra para te ajudar. Tá? Se é uma coisa assim, eu sou contra ficar sentado na cadeira, mas a Cobra não veio me buscar para treinar, a Cobra não me ajudou em nada, a Cobra não vai ajudar, é você que vai ter que fazer e contar com a ajuda deles ou de qualquer outra entidade. A FAI não vem te buscar em casa para voar, né? A FAI vai te ajudar a participar do Mundial. Exatamente. Ok? Isso que eu acho que é bem claro fixar, que toda ajuda que a gente teve, a Cobra mas tudo foi um trabalho muito grande do Robson, um trabalho muito grande de toda a equipe de planoristas, agora do Plana BH. É legal isso daí, tá bom? Exatamente. Bom, gente, então é isso aí a apresentação. Agradeço muito e muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que tenha ficado bem encaixada aí a trajetória e vamos para 2022, né? Estamos perto do pódio, hein? Perto do pódio. Deixa eu falar uma coisa, Norma. A Cobra é uma confederação, tá? Confederação deveria ser formada por federações estaduais, tá? Que não existem, tá? Então, realmente, o papel da Cobra é só administrativo. Como o Mário falou, quem tem que ir atrás de tudo o resto somos nós, tá? Que devia ser a federação ou devia ser o clube. Mas somos nós. O planadorista no Brasil de competição são quanto? 10, 20? No máximo, tá? Então, nós temos que ir atrás. Tem que continuar assim, não adianta nada. E eu queria, mais uma vez, chover no molhado, mas parabenizar de novo o Robson, tá? Que há quase 30 anos o cara batalha demais pelo aeromodelismo pelo planadorismo de competição no Brasil. Ele participou de toda a montagem de mundiais, e todos os mundiais ele foi em todos que foi possível. Um só ele não foi. Que não um só que ele não foi. E ainda bem, viu? Foi mesmo legal isso daí. E principalmente, durante uns 15, 16 anos, ele foi o diretor, mesmo que extraoficial, de planadorismo na Cobra, ou seja, ele tinha acesso lá dentro, forçava uma certa barra para que facilitasse a nossa vida de planadorista para ir para mundiais. Quer dizer, eu fui como helper um monte de vezes, mas adorava ir. E o Robson foi o principal elo de
de ligação e fazer isso acontecer. Robson, aquele abraço. Parabéns, Robson. Obrigado mesmo. Bom, então essa apresentação acho que vai ser gravada. Eu tenho o PDF do PowerPoint, se quiserem, eu mando para todo mundo, não há problema. Está à disposição. Eu te agradeço aí as palavras do Norberto. Tá? Muito obrigado. Eu só um comentário para o Marião aí, essa história de registrar modelo, cara, achei que era só eu que ficava super nervoso quando rolava esse negócio, bicho. Betão, é bom saber que não sou só eu, cara. Eu odeio essa fase, cara. Do que registrar modelo, cara. É o momento mais filha da mãe da prova. Parece que o cara vai te banir do mundo, certo? Ele olha para você com aquela cara, balança com a cabeça, esse negócio não tá legal. Isso porque os modelos são, teoricamente, comprados. Vamos dizer, são modelos conhecidos no mundo todo, assim, certo? Né, Betão? Hoje em dia a gente tem a facilidade, assim, quase todos os modelos são padrões, antigamente eram construídos. Nossa, devia ser muito mais complicado, cara. Não, e os caras, assim, uma historinha legal, os caras aprontaram uma comigo, acho que o Robson vai lembrar, na Ucrânia, foi muito engraçado. Os caras foram fazer a aferição do meu modelo e fizeram de sacanagem o comprimento da asa menor, um gabarito de raio menor, e o meu avião não passou. E todo mundo olhando. E eu falei, caramba, mas como que tá menor? Não tá? Você fica com cara de bandido, né, bicho? Quando eu olho para trás, cara, todo mundo filmando e tirando sarro, dando risada, porque os caras aprontaram uma para mim no Mundial. Negócio absurdo. Fica com cara de bandido, né? Porra, mas vai fazer algo errado. Um outro comentário também é sobre... Você falou de neve, coisa. Eu vi o nome do Per Findal, da Suécia, no F3K, não sei se você conhece ele. Ele voou A2. É um cara super famoso no Nordic A2. E ele voou A3K, ele ficou nos primeiros lugares lá na lista. Ele fez uma demonstração no Mundial, cara. A puxada que ele fez no Nordic A2, a ponta da asa encostou na outra, cara. Ela bate palma, tem que bater palma. Mas não é, esse cara, na Argentina, ele chegou para mim e perguntou assim, desculpa entender um pouco a conversa, mas é que eu achei engraçado isso. Onde é que vocês voam no Brasil? Eu falei, cara, na época eu com o Alexandre tinha atrás de campo de soja cortado, essas coisas todas, não tem muito lugar, né? Depois eu descobri aquele campo de grama e salto. Eu falei, e você? Ele falou, cara, eu moro na frente de um lago muito grande. Eu falei, pô, bicho, você faz avião, não barco, certo? Ele falou, mas 6 meses por ano, 8 meses por ano, o lago passa congelado. Então ele treina, bicho, no lago congelado, tá? Então, para vocês terem uma ideia, quando eu falo da história da neve, da chuva, pergunta para ele. Ele mostra a foto, ele chega em outubro, novembro, ele fala, o lago já está com tantos metros de, sei lá, tantos centímetros de profundidade do gelo, já posso treinar de novo lá, entendeu? Então, quando a gente fica com preguiça de sair num dia como hoje, que eu tô dentro de casa já com coisa na cabeça, eu lembro do Per, bicho, eu falo, caramba, não dá, né? Mas é isso aí. Parabéns, Robson. Foi muito boa, viu, cara? Valeu a pena. Obrigado mesmo. Eu só queria responder só as 2 ou 3 perguntas rápidas. O Dalton, os clubes com taxa de homologação em atraso não aparecem nessa lista. Minas tem mais de 9 clubes. Sim, deve ter muito mais. Homologados na cobra, 9. Tá? Ou seja, onde pode se fazer competição oficial, só 9. Os outros, lógico, tem muito mais clube que isso. Eu imagino que deva ter dezenas, né? O Fernando César diz que já foi sócio, teve o BRA, e há muitos anos não participa. Para renovar, lembra que o BRA é igual a chapa de automóvel. A pessoa morre com o seu BRA. O BRA dele nunca vai ser dado para outra pessoa. E se quiser, pode passar para mim o número, eu tento lá na cobra reativá-lo. Não há problema. Lembrando que tem que ser sócio de um clube. Não existe BRA avulso. Isso foi abolido, tá? Porque deu muita confusão. Eu vou tirar um BRA avulso. Não, não tem. Acabou. Tem que se associar, infelizmente, a um clube, tá? Deixa eu ver, haverá uma solução. Aqui o Zevangel dele é o BRA. Não, tá, agora entendi aqui. Bom, seria só isso aí que eu queria responder. Campeonato brasileiro, quando a gente faz, é obrigatório ter o BRA. As competições também é obrigatório ter o BRA. Isso vai para ranking, isso vai para a confederação, para fazer todo o controle. Então, nesse ponto, para ser competitivo, tudo, o BRA é sine qua non, tá bom? Sobre o BRA, eu estava falando com o pessoal aí no chat, o meu BRA é da época de 2000 ainda na Grécia, né?
Eu mantive o meu número, resolvi lá com a secretária da Cobra, né? E o pessoal, mas eu não tenho mais clube na minha cidade. Não tem problema, se associa a um outro clube de outra cidade. O meu clube, que eu me associei para regularizar o meu BRA, é em Belo Horizonte, eu moro em Brasília. E eu viajo 700 quilômetros para treinar, para voar com os amigos em BH, sem problema nenhum. Mas a questão do BRA não é impossível, não é tão difícil de resolver, não. Perfeito. Diga, Léo. Parabéns aí pela brilhante apresentação. Eu acho que deu um panorama das participações do Brasil, eu achei muito legal. Parte dessa história eu não conhecia, né? Eu vou dizer que só tem um recorde aí que eu acho que nós já quebramos, sim. Que foi, não sei se foi uma prova oficial, mas foi a primeira prova de F5J no Brasil, organizada pelo Alexandre Cruz lá em São Carlos. Foram 45 pilotos. Eu estava nela, participando pela primeira vez. Foi onde eu sonhei com a categoria, porque eu achei fantástico, fantástico, fantástico. E foi aí que eu me apaixonei com as provas, porque eu vi que é uma coisa que está próximo da gente, e o que faz a gente crescer numa competição, melhorar a qualidade de voo, é impressionante, é impressionante. Eu acho muito importante e muito saudável a gente manter um ritmo de competições no Brasil, porque só assim a gente vai ter condições de almejar uma medalha aí nos mundiais. E o que o Plano BH tem feito? Nós temos um calendário anual. Esse ano, infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente não conseguiu cumprir o nosso calendário, mas esperamos que, a partir de setembro, a gente possa fazer a primeira prova de F5J e a gente vai tentar manter o mesmo número planejado para esse ano. Logicamente, vai ser um pouco mais sacrificante, né? Porque se a gente melhorar mesmo, nós vamos manter as nossas provas, porque eu acho que é um incentivo muito grande para quem gosta de voar, de competir. E eu vou falar, a experiência de participar no Mundial é fantástica. O conhecimento que você adquire. Fui como helper, né? Na realidade, não é helper, não, porque quando você tem um team manager como o Mário, você é scraver. Não é helper, não é scraver. E se não pagar sorvete, dorme na rua. Mas é muito legal, eu vou falar para vocês. Então, nós vamos tentar manter o nosso calendário aí, vamos ver como é que andam as coisas para frente. O Renato está perguntando sobre se estão montando o calendário. Infelizmente, a gente não conseguiu sequer ter o norte de quando a gente volta às atividades. Vários clubes estão fechados, a gente vê aí no grupo de presidentes de clube, minha cidade fechou, o prefeito não sei o quê, agora abriu, acho que amanhã, esse final de semana, não vão conseguir voar. Eu acho que não é o momento de se pensar nisso agora. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco da saúde, e é um bom momento para construir, um bom momento para a gente solidificar as bases, que é o que a gente vem fazendo com essas lives, de um conhecer melhor o outro, porque na hora que a coisa pegar fogo, a gente vai, com certeza, sair na frente, com os modelos bem montados, com as lives que foram feitas do Renato, de como montar melhor o modelo, talvez com as minhas lives, que a gente vai conseguir treinar um pouco melhor, com o Robson dando esse norte para Mundial, como que a gente participa, como que não o Alexandre assim, fornecendo toda a bagagem dele de aeromodelismo em um modelo que é um modelo de entrada muito legal. Então, assim, eu acho que o que a gente pode estar fazendo agora é isso, e te garanto que na hora que a coisa abrir e a gente puder voar com uma tranquilidade, com uma segurança, a gente vai estar bem preparado. Então, Renato, a gente com certeza vai montar um ranking, vai talvez fazer o ano que vem o Brasileiro e a Copa Brasil, é o nosso sonho, pelo menos, para já montar o ranking de 2022. Isso. Tá bom?
como eu já disse, Mário, a gente aqui em Minas nos colocamos à disposição você como diretor de planadores aí da Cobra, para te ajudar aí na organização desses eventos, tanto localmente quanto estrategicamente. Conta sempre aqui com o Plano BH aqui conosco. Nós vamos fazer sim, e quer dizer, incentivar mais ainda a BH, ver se a gente cria um outro polo também, diversifica mais os polos, para que a gente consiga montar uma equipe, como eu falei, o segredo é uma equipe regular, uma equipe homogênea, para a gente ir bem no Mundial, legal, tá bom? Tem alguém, o Dalton, que é da diretoria, e está falando que as provas oficiais realmente estão suspensas, por isso que a gente parou, e vamos ver se a gente consegue fazer, e conto com a tua, Renato, com certeza a gente vai fazer alguma coisa aí na tua região, tá bom? E queria lembrar também o seguinte: se essa pandemônia deixar, para o ano que vem está previsto o Mundial de F3J, que ainda existe, embora seja uma modalidade que a gente quase que aboliu aqui, mas ainda existe. Está previsto para 1º de agosto do ano que vem, se a pandemônia deixar, F3J, tá? Boa. Beleza. Diga, Márcio. Parabéns, Robson. Obrigado. Maravilhoso, eu aprendi muita coisa aqui hoje, que eu não tinha muita vontade de conhecer, muita coisa aqui que você brilhantemente expôs, viu? E eu vi sendo permeado nas observações aí do Mário, de todos vocês aí, algo que é de extrema importância, que é nós estamos muito unidos, né? Esse ditado já existe, né? A união faz a força, né? E é lógico que quanto mais nós estivermos unidos, mais nós vamos atrair outros aeromodelistas, né, para o nosso meio, né? E aí a formação de ranking é mais fácil, a formação de competidores é mais fácil, a delícia de estar junto também, com certeza, só vai crescer, né? E eu creio que esses momentos que nós estamos vivendo de lives aí está fomentando isso, sabe? Eu sou grato a todos vocês por isso aí, né? Pela disposição, pelo brilhantismo de cada live dessa, sem jogar confete nisso, realmente está fantástico, isso é falado de forma séria e do coração, sabe? E estou ansioso pelas próximas, né? E creio que isso está formando em nós uma base completamente diferente de tudo que nós já tivemos até então, né? Parabéns, Robson, mais uma vez, pela sua dedicação, né, de tantos anos na frente aí da Cobra. Eu não sabia disso. Passei a te admirar mais ainda. Parabéns. Obrigado. Vamos às ordens. Valeu, pessoal. Boa noite. Boas técnicas, Boa noite. bons sonhos para todo mundo aí. Obrigado. Boa noite. Até mais. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.